como criar cremes e loções, como construir esse tipo de formulação. Se você quiser saber isso, assista esse vídeo até o final, porque é exatamente sobre esse assunto que eu vou falar aqui. Meu nome é Kleber Barros, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos, então eu sou formulador, trabalho criando linhas, criando produtos e também sou consultor e palestrante da área. E eu estou gravando um vídeo sobre esse tema porque eu recebi uma pergunta nas minhas redes sociais, na verdade essa pergunta foi feita no Facebook. E eu sempre recebo muitas perguntas no Facebook, também no meu blog, eu tenho um blog que é o kleberbarros.com.br e nesse blog eu sempre publico uma série de artigos e eu falo sobre a parte técnica da cosmetologia, falo de muitos assuntos interessantes para quem trabalha na área. E essa pergunta que eu recebi foi de uma estudante de pós-graduação. Então ela está fazendo pós-graduação e chegou a hora de fazer o TCC dela, né? E ela quer desenvolver um hidratante para esse TCC, mas esse hidratante tem que ter um conceito natural, um conceito vegetal. E ela me perguntou, Kleber, quais são as matérias-primas que eu posso utilizar nesse hidratante para que ele possa ser considerado natural, vegetal? E eu fiz a seguinte pergunta para ela. Olha, antes de pensar nas matérias-primas, eu queria saber, você sabe como criar uma formulação de hidratante? Você sabe como a formulação de um hidratante, que é uma emulsão cosmética, né? Você sabe como a formulação de um hidratante deve ser construída? Você sabe quais são as classes de componentes que você precisa utilizar nesse tipo de formulação? E isso, na verdade, me deu a ideia para esse vídeo. Eu percebo que muitos profissionais não sabem, simplesmente não sabem criar uma formulação de um simples hidratante. E é exatamente sobre isso que eu vou falar. Eu até preparei uma lousa aqui atrás, hoje eu estou fazendo um vídeo mais despojado, tipo selfie mesmo, porque realmente eu quero fazer uma coisa bem formal. Mas principalmente eu quero que você entenda de uma vez por todas como uma formulação de um hidratante ou de uma emulsão cosmética, como uma loção, um creme, uma manteiga corporal, é feita. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre emulsão cosmética é que uma emulsão, na grande maioria das vezes, é constituída por 3 fases. Uma fase aquosa, uma fase oleosa e uma fase termolábil. 3 fases. E normalmente na fase aquosa eu coloco todos os ingredientes, todas as matérias-primas que têm afinidade com a água. Então, tem afinidade com a água, eu coloco na fase aquosa. Então, estou dividindo o meu creme. Olha, fase aquosa eu coloco os ingredientes que têm afinidade com a água. E tem uma fase oleosa também. E nessa fase oleosa eu coloco todos os ingredientes que têm afinidade com óleo. Então eu coloco ali uma manteiga de karité, um óleo vegetal, uma cera, enfim, vai lá na fase oleosa, tem afinidade com óleo. E eu tenho a terceira fase, que é a fase termolábil. Nessa fase eu coloco tudo que não pode ser aquecido. Tudo que se eu aquecer eu posso danificar, como fragrância, conservante e também ativo. Então eu preparei a minha lousa aqui, eu vou mostrar para você. Eu tenho aqui 3 fases. Então a minha emulsão cosmética, nosso assunto de hoje, está em vermelho aqui em cima. Eu tenho 3 fases. A fase aquosa, tudo que tem afinidade com a água. A fase oleosa, tudo que tem afinidade com o óleo. E quando eu falo tudo, eu quero dizer os ingredientes, as matérias-primas. E a fase termolábil, que é a fase onde eu coloco todas as matérias-primas que não podem ser aquecidas, ok? Então eu tenho 3 fases. Acontece que, e é aqui que mora uma das grandes dúvidas das pessoas, dos profissionais técnicos, que é, cada fase tem classes de matérias-primas específicas. Então eu tenho classes específicas na fase aquosa, tenho na fase oleosa e tenho na fase termolábil. Então eu vou mostrar para você agora, primeiro, como você vai construir a fase aquosa. Então observe que nós estamos construindo o nosso creme, a nossa loção, em partes, ok? Então, na fase aquosa, eu vou utilizar o seguinte, você está vendo que aqui, ó, eu coloquei um aqui na fase aquosa, justamente porque aqui eu tenho as classes de matérias-primas que agora eu vou dar ênfase aqui na fase 1. Então, na fase 1, que é a fase aquosa, eu tenho o veículo, essa é uma classe de componente muito importante na fase aquosa, e na grande maioria das vezes, como a fase é aquosa, o veículo é a água, quase sempre. Então, veículo água,
E o umectante, uma outra classe de componente muito importante, e o representante, o principal representante dos umectantes no mercado é a glicerina ou propilenoglicol. É um componente que vai evitar o ressecamento da formulação. Então, olha, o umectante é fundamental em um creme e uma loção. Tenho também o quelante. O quelante é aquela matéria-prima que vai lá na fase aquosa também, vai ser dissolvido na água, que vai evitar com que os íons que estejam presentes nessa água, nessa formulação, interajam com os demais componentes da formulação, causando uma incompatibilidade, uma mudança de cor, enfim. Quelante é sempre importante. E o principal representante dos quelantes em emulsões cosméticas é o EDTA disódico. E eu tenho aqui o espessante, que é o componente que vai dar viscosidade, vai aumentar a viscosidade do sistema e vai deixar esse produto com uma consistência de um creme, um pouco mais nutritivo, aquele creme mais pesado, protetor, que vai em um pote, por exemplo. Quando eu utilizo bastante espessante, eu consigo fazer um creme muito mais viscoso. Agora, quando eu uso pouco espessante, a emulsão cosmética ela fica mais fluida, e essa é uma característica das loções. Então, aqui eu tenho os componentes da fase aquosa. Então, fase aquosa, eu tenho esses componentes, esses principais componentes. Na grande maioria das vezes é assim. E se você for numa farmácia agora no mercado e pegar um creme, provavelmente ele vai ser dividido dessa forma. Então, na fase aquosa, quando ele foi feito, tinha lá o veículo, o umectante, o quelante e o espessante. Vamos agora para a fase oleosa. E na fase oleosa eu tenho o quê? Componentes que têm afinidade com o óleo. Quais são eles? Vamos para as classes, para as classes de componentes. Então eu tenho aqui o emulsionante, que é fundamental, é o ingrediente-chave, e é o emulsionante que vai permitir com que esse óleo se misture com essa água. Porque nós sabemos que naturalmente o óleo não se mistura com a água. O emulsionante é um ingrediente-chave, é ele que vai misturar, então, a fase oleosa com a fase aquosa. Ele vai fazer isso através de uma emulsificação. O nome dele, emulsionante, promove a emulsificação, a mistura. Tenho também o emoliente. Aliás, eu tenho vários emulsionantes no mercado, tá? A ideia aqui não é nem falar das matérias-primas pertencentes a cada uma dessas classes. É só para você ter uma ideia de como você tem que montar a sua formulação, tá? Mas tem uma infinidade de emulsionantes no mercado. E posteriormente eu faço um outro vídeo falando somente disso. Mas eu tenho o emoliente também. Emolientes são aqueles componentes que melhoram o deslizamento, a lubrificação da pele, deixa a pele mais macia. Quais são os principais representantes? Óleos vegetais, por exemplo, óleo de amêndoa, as manteigas vegetais também, eu gosto muito da manteiga de karité. E eu tenho aqui, por último, da fase oleosa, o antioxidante, que é o componente que vai evitar a oxidação aí dos componentes, principalmente da fase oleosa. A fase oleosa costuma oxidar muito rapidamente. O antioxidante vai impedir aí a oxidação da formulação, a consequente mudança de cor dessa formulação, então é muito importante adicionar antioxidante também. E chegamos agora na fase termolábio. Eu deixei em preto aqui a fase termolábio também, porque eu não tenho um canetão de outra cor no momento. Então, ficou aqui a fase termolábio 3, aliás, né? Não reparem na minha letra, tá? Fiz o melhor que eu pude aqui. Vamos para a fase 3, que é a fase termolábio. O que eu tenho na fase termolábio? Eu tenho o modificador de sensorial, que são matérias-primas que ou vão dar um toque mais seco para a formulação, se você está fazendo um creme com toque seco, ou vão dar um toque mais protetor, mais nutritivo, então para uma pele mais seca. Então existem uma série de modificadores de sensorial também no mercado. Mas você sabendo que você na fase termolábio precisa de um modificador de sensorial, já é o suficiente para você ir atrás no mercado. Então você já tem uma certa independência. Então você consegue ir buscar e essa independência é fundamental nesse momento, tá? A ideia aqui é te deixar livre para você buscar o que o mercado tem de melhor. Tenho aqui também a fragrância, que vai dar, obviamente, o cheiro para o produto, vai perfumar o produto e vai dar, de certa forma, uma identidade para o produto também. Fragrância é fundamental. E eu tenho aqui o conservante.
componente que vai evitar aí o crescimento de fungos, leveduras, bactérias, micro-organismos nessa formulação. Ele é fundamental. E o ativo, que é opcional, pode ser que tenha um ativo, pode ser que não tenha. Se você quiser fazer um creme anti-rugas, por exemplo, você usa um ativo aí que ajuda na síntese de colágeno, elastina, enfim. Você pode usar o ativo, mas o ativo é sempre opcional. Agora, prestem muita atenção. A fase termolábio, olha só, eu tenho as 3 fases aqui novamente. A fase termolábio não pode ser aquecida. Então, ela deve ser adicionada sempre posteriormente, posterior ao aquecimento. Então, a farmacotécnica, como que ficaria? Eu iria aquecer a fase aquosa, a fase oleosa, misturo a fase aquosa com a fase oleosa, em seguida eu adiciono a fase termolábio. É quase sempre dessa forma que o modo de preparo de uma emulsão cosmética é feita. Então, agora você sabe aqui todas as classes de matérias-primas. Opa, deixa eu focar aqui de novo que essa câmera não está me ajudando. Aqui, focou. Então, sabendo essas classes de matérias-primas, você vai conseguir montar uma emulsão em qualquer lugar. Então, sabendo disso, você tem independência de ir buscar os representantes de cada uma dessas classes. E olha que eu já dei uma série de dicas, né? Porque de veículo você pode usar água. O humectante tem a glicerina. Quelante, o EDTA de sódio. Espessante tem vários no mercado. Tem carbômeros, tem polímeros naturais como goma xantana. Emulsionante também, basta você entrar em contato com o fornecedor, ele vai falar ele vai te dar várias dicas sobre emulsionantes. Emolientes, manteigas, óleos vegetais, antioxidante, você tem o BHT também, que é um dos principais antioxidantes, vitamina E é um bom antioxidante também, e modificadores de sensorial, aí, que são vários no mercado. Os silicones, por exemplo, são modificadores de sensorial. Silicone serve para deixar um toque mais sedoso, para ajudar na espalhabilidade. Tem o silicone que ajuda muito na espalhabilidade, que é o ciclopentasiloxano. Ele é muito bom para promover essa espalhabilidade. As fragrâncias em geral, você pode usar fragrâncias, extratos aromáticos e também óleos essenciais, caso você queira. Conservantes, existem vários conservantes no mercado também. E ativos. E eu tenho certeza que com esse quadro, né, literalmente, você tem a capacidade de criar aí a emulsão da maneira que você quiser. Desde uma loção, onde você vai usar pouco espessante para não ficar muito viscoso, certo? Até um creme, onde você usa um pouco mais de espessante para ele ficar mais viscoso, para você conseguir colocar ele num pote, enquanto em uma loção você usa uma bisnaga. O creme, você coloca ele num pote, porque ele não vai escorrer porque ele está mais viscoso. Desde uma manteiga uma manteiga corporal, por exemplo. A manteiga corporal, você vai aumentar a quantidade de ceras. Então, aqui na parte de emolientes, você adiciona mais cera. Essa cera vai aumentar a cremosidade do sistema. Isso vai dar um aspecto de manteiga. E você consegue fazer a sua manteiga corporal. Bom, essa é a dica de hoje, eu espero que você tenha gostado. A ideia foi fazer um vídeo bem informal, bem casual, né? Despojado na verdade. Espero que você tenha gostado dessas informações, porque o objetivo aqui é realmente mostrar para você que para começar uma emulsão você precisa ter essa base, porque senão você perde muito tempo na bancada e você acaba utilizando mal esse tempo, e a gente sabe que tempo é dinheiro, né? A gente precisa sempre otimizar ao máximo tudo que a gente está fazendo. Espero que você tenha gostado, um abraço para você e até a próxima!